Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre gases, eu vou continuar fazendo alguns exercíciozinhos aqui envolvendo o raciocínio com gases perfeitos. Então esse aqui é um exercíciozinho de cálculo estequiométrico. Eu vou ler com vocês o enunciado aqui. Então, o etileno gasoso C2H4 reage com gás hidrogênio na presença de um catalisador de platina para formar etano, de acordo com a reação. Vamos checar se a equação está balanceada, a equação química. Vou usar aqui a caneta vermelha. Parece que está, né? 1 de etano reage com 1 mol de hidrogênio, ou melhor, 1 mol de etileno reage com 1 mol de hidrogênio para produzir 1 mol de etano. Então você tem uma mistura inicialmente de etileno e hidrogênio, contendo um número maior de mols de hidrogênio do que etileno, e a pressão dessa mistura é 52 torr. Então repare bem que no começo você só tem etileno e hidrogênio, e o hidrogênio está em excesso. Então você tem a pressão inicial, que é igual a 52 torr, e essa é a soma das pressões parciais de etileno e hidrogênio. Então no começo aqui você tem C2H4, que é o reagente limitante, e hidrogênio, que é o reagente em excesso. Aí a reação acontece. Você coloca a platina lá em contato com esses dois gases e vai haver um decréscimo na pressão, e a pressão final vai ser de 34 torr. Essa pressão final diz respeito ao produto C2H6 e o que resta de hidrogênio, já que o etileno estava como reagente limitante. Então, essa questão aqui envolve um pouquinho de raciocínio. Vamos pensar aqui que houve uma variação de pressão. A variação de pressão é 34, 52 para 34. Não vou querer gastar meu cérebro agora, né? Vou usar a calculadora. Então, se vocês são jovens, vocês já fizeram a conta de cabeça, né? Eu não, estou economizando meu cérebro aqui, né? Porque daqui a pouco vem Alzheimer, né? Eu perco as minhas condições de saber onde estou, etc. Então, 34 aqui, né? Eu acho que vai dar 18. 18, ó, não estou tão ruim assim. Então, brincadeiras à parte, você tem uma mistura gasosa, inicialmente é etileno e hidrogênio. O hidrogênio em maior quantidade, em termos de mols. Você põe em contato essa mistura gasosa com platina, de tal forma que o etileno vai ser convertido a etano, na proporção de 1 mol de etileno consumido para cada 1 mol de etano formado. Etileno como reagente limitante, e essa variação de pressão, consequentemente, está relacionado com o decréscimo no número de mols de hidrogênio. Por que isso? Bom, para cada mol de etileno que desaparece, 1 mol de etano aparece. Então, cada molécula de etileno consumida dá lugar a uma molécula de etano que foi formada. Então, esse decréscimo de pressão aqui, ΔP, diz respeito unicamente à variação na pressão parcial de hidrogênio. Então, eu poderia dizer assim que pressão parcial do hidrogênio consumido vai ser igual a 18. E aí eu poderia afirmar também que a pressão parcial de C2H4 no início aqui, antes da reação acontecer, era 18 também. Por que isso? Só raciocínio químico. A proporção aqui é 1 para 1. Então, se o decréscimo de pressão foi 18, esse decréscimo é unicamente devido ao consumo do hidrogênio, então o decréscimo na pressão parcial do meu reagente limitante também é 18.
lembrando que para 18 torr de pressão que resulta do decréscimo do reagente limitante, houve a formação do produto. Então, eu posso dizer assim que pressão parcial do hidrogênio no início vai ser igual a 52 menos 18, que é igual a... Bom, vocês já fizeram a conta aí, né? Mas eu não estou querendo forçar minha cabeça hoje. Já não chega o raciocínio químico, né? 52 menos 18. Mas vocês não têm direito de usar a calculadora para fazer essa conta. Então isso dá 34. 34 torr é a pressão inicial de hidrogênio. Lembra que no começo você tem hidrogênio em excesso. E a pressão inicial de C2H4 é 18. Joia. Agora nós podemos calcular a fração molar da mistura inicial. Então, veja só, a questão toda aqui é raciocínio. Você tem etileno reage com hidrogênio. O hidrogênio está em excesso. A pressão inicial é 52, a pressão final é 34. Então a diferença de 52 para 34 é 18. E esse decréscimo de pressão vem unicamente do consumo de hidrogênio, porque para cada molécula de etileno que desaparece, uma molécula de etano aparece, compensando a queda de pressão. E agora, como é que eu calculo as frações molares? Então você tem aqui pressão parcial, sei lá, de um gás A, número de mols do gás A, RT, sobre V. Bom, R é constante, T está sendo constante, volume é constante, então você pode dizer que o número de mols do gás A é proporcional à pressão parcial do gás A. Então você pode dizer assim que a fração molar, por exemplo, do etileno, C2H4, vai ser a pressão parcial do etileno, C2H4, sobre a pressão total no início. Então, isso aqui vai ser 18 sobre a pressão total no início, era de 52. Então, você vai lá, sua calculadora, 18 dividido por 52, isto dá 0,35 aproximadamente, ou 0,346. Então, 0,346. Ou seja, no início, deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço aqui, até vou escrever agora com tinta preta aqui para ficar melhor. Cadê meu cursorzinho, tinta preta? Então, no início, tínhamos 34,6 mol por cento de C2H4. A diferença aí era a porcentagem molar do hidrogênio que estava em excesso. Bom, depois vocês pensem sobre o problema, se vocês tiverem algum outro método para resolver, vocês escrevem aí embaixo que eu considero. Agora vamos fazer um problema mais impactante, mais emocionante. Vou resolver do meu jeito. Depois, se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem fazer aí. E na descrição vocês podem me ensinar como vocês fizeram. Então você tem uma mistura de metano e acetileno. Essa mistura ocupa um certo volume e a pressão total é 63. Não estou interessado aqui na unidade no momento. Não estou interessado nem na pressão nem no volume. Ou melhor, desculpem, não estou interessado nem no volume nem na temperatura. Então o volume e temperatura se mantém inalterado. Isso é importante. Volume e temperatura não muda. Vamos pensar aqui. Então eu tenho que a pressão no início
era a somatória das pressões parciais de CH4 e C2H2. Joia, essa é a pressão inicial. Amostra queimada. Todo o metano e todo o acetileno é queimado e você produz CO2 e água. Coleta-se apenas o CO2 e a pressão de CO2 no final, era de 96. Então veja se vocês entenderam. Você tem uma mistura de metano e acetileno e a pressão total dessa mistura é 63 torr. São dois gases. Você queima esses gases agora na presença de oxigênio, produz CO2 e água e coleta só o CO2. A pressão do CO2 é essa. E agora, qual a composição da mistura original? Vamos pensar. Primeiro vou pensar aqui na combustão. Pensa assim, ó. 1 de CH4 na combustão dá 1 de CO2. Nem monto a equação inteira aqui. Nem vou montar, não preciso. Só sei que quando você queima 1 mol de CH4, você tem 1 mol de CO2. Quando você queima 1 mol de C2H2, você tem 2 mols de CO2. Nem estou me preocupando com a equação completa. Então eu poderia dizer assim que o CO2 vindo... Você tem CO2 de duas fontes. Bom, antes de falar essa frase, eu acho que é melhor escrever. Então vou escrever aqui. Ó. Primeiro, essa equação de cima aqui eu vou repetir. No início você tem lá pressão de CH4 mais pressão de C2H2 igual a 63. Agora queimou. Cada mol de metano dá 1 de CO2. Cada mol de C2H2 dá 2 de CO2. Então eu poderia pensar assim: pressão de CH4 mais 2 vezes pressão de C2H2 é igual a 96. Por que isso? 1 mol de metano dá lugar a 1 mol de CO2 na combustão. 1 mol de acetileno dá lugar a 2 mols de CO2. Então, a rigor, isso aqui seria a pressão do CO2 que vem do... letrinha bonita, né? C2H2. E isso aqui seria a pressão do CO2 que vem do CH4. Joia. Então eu tenho uma equação aqui. Aqui é tudo raciocínio químico. Na verdade eu tenho um sistema de duas equações e duas variáveis. Só raciocínio químico aqui. Então eu tenho aqui no início no início aqui eu tenho dois gases, metano e acetileno, a pressão total é 63. Depois esses dois gases são queimados, 1 mol de metano dá 1 mol de CO2, 1 mol de CO2 dá 2 mols, ou melhor, 1 mol de C2H2 dá 2 mols de CO2. Então, isso aqui seria a pressão equivalente à pressão parcial do CO2 que vem da queima do CH4. Isso aqui é equivalente à pressão parcial do CO2 que vem da queima do C2H2. Então, resolvendo a equação aqui... opa, baguncei aqui. Então, resolvendo o método bem português eu quero dizer inteligente. Então, PCH4 vai ser igual a 63 menos PC2H2. E aí, isto eu substituo aqui. Então, fica assim.
Cadê? Pressão de 63 menos pressão de C2H2 mais 2 pressão de C2H2 igual 96. Joia, né? Então, agora fazendo a matemáticazinha, eu vou ter lá aqui pressão de C2H2 vai ser igual a 96 menos 63, que é igual a 33. Joia, né? E aí, para você calcular a fração molar do C2H2, fração molar ou fração molar de C2H2, você pega lá a pressão de C2H2 dividido pela pressão total daquela mistura que você tinha no começo. Então, isso aqui vai ser fração molar de C2H2 igual a pressão de C2H2 é 33 e divido isso aqui por 63. Isso vai dar, então, aqui, 3 dividido por 63, isso dá 52,3 mol por cento. 52,3 mol por cento. Joia, né? Vamos ver se bateu lá. 48, ixi. Ah, sim, mas ele quer saber, isso aqui é com relação ao metano. Quanto seria em relação ao metano, a porcentagem molar? Só você subtrair 100% disso aqui. Então, você faz, cadê? Aí eu vou pegar aqui 1 menos answer, que é isso aqui. Então, vai dar 0,476. Então, fração molar de CH4 igual a 47,6 mol por cento. Joia, né? Bem próximo de 48 mol por cento. Então, confiram aí a resolução, vejam se vocês concordam ou se tem algum método que vocês acham mais inteligente, aí vocês me avisam. Bom, até lá.